Olá, pessoal! Vamos tratar aqui de uma questão sobre separação de misturas. Vamos ao enunciado, então? Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. 3. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Bom, pessoal, para a separação de misturas, alguns processos são necessários, considerando se tem sólido e líquido, líquido e líquido, gás e gás e outros estados físicos mais misturados. Nós temos diversas separações de misturas. No caso aí da questão, na hora da gente falar que vai usar um eletroímã, como foi o processo da etapa 1, nós temos o tipo de separação magnética envolvido, onde nós precisamos usar um ímã para atrair os metais, ok? E aí separá-los da solução. No 2, onde nós vamos precisar moer o bagaço, nós temos aí a extração do caldo de açúcar, ok? E no 3, nós temos aí, para retirada do caldo, a filtração, processo de filtro, de uso do filtro. Então vamos ver qual opção se adequa melhor à nossa resposta. No item A diz separação mecânica, extração e decantação. No item B, separação magnética, combustão e filtração. No item C, separação magnética, extração e filtração. No item D, imantação, combustão e peneiração. E no item E, imantação, destilação e filtração. Como a gente viu, a melhor opção aí seria o item C, onde nós temos separação magnética, no caso do 1, extração no caso da etapa 2 e filtração no caso da etapa 3. A nossa questão agora trata sobre biotecnologia. Vamos fazer a leitura do texto para que a gente consiga resolver essa questão. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da... Então, pessoal, ele quer saber nessa questão como que se dá o crescimento da massa do pão. É interessante que a gente mencione que isso aqui é uma fermentação alcoólica. Então, vamos deixar claro aqui, ó. Fermentação alcoólica. E o que acontece? A equação geral da fermentação alcoólica é o quê? É uma molécula de glicose que vai gerar 2-etanol mais 2 moléculas de CO2 mais 2 ATPs. Então, nessa equação, nós temos que o etanol é o produto principal. É uma fermentação alcoólica, então o etanol é o produto principal. Além do etanol, nós temos o rendimento de 2-ATP, o rendimento energético, e também a liberação de gás, que é o gás carbônico, 2 moléculas de CO2. Então, durante o crescimento da massa, essa aeração vai ser promovida justamente pela liberação de gás, por bolhas de gás. E no caso desse processo, o gás formado é o gás carbônico. Então vamos analisar alternativas para a gente fazer a nossa escolha. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da alternativa A, liberação de gás carbônico. Nessa questão, o tema é biotecnologia, um tema bastante recorrente no Enem. Vamos ler o texto para resolver a questão. A terapia gênica, uma promessa da biotecnologia moderna, consiste na cura de defeitos genéticos pela introdução de genes normais em células de indivíduos doentes. Algumas metodologias em estudo utilizam retrovírus modificado como veículo de introdução do gene desejado.
Por exemplo, na talassemia, doença caracterizada pela produção de hemoglobina anormal devido a uma deleção no gene que codifica a cadeia beta da globina, poderia ser usado um retrovírus modificado contendo a informação para a síntese da beta-globina. Nesse caso, deveriam ser realizadas 3 etapas. Primeira, coletar células da medula óssea do paciente. Segunda, colocar as células coletadas em contato com o retrovírus modificado para que essas sejam infectadas. Terceira, reintroduzir as células infectadas no paciente. A seguir, estão esquematizadas 5 diferentes partículas virais representadas pelos esquemas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, pessoal, ele vai mostrar 5 possíveis esquemas de qual seria o vírus, como teria que ser esse vírus. Então, vamos analisar as informações e depois a gente vai fazer a escolha. X representa o trecho de ácido nucleico viral que codifica as proteínas necessárias para a formação de novas partículas virais no interior da célula hospedeira. Y representa o trecho de ácido nucleico introduzido que contém a informação para a síntese da cadeia beta da globina. E essa bolinha indica que a partícula viral contém as enzimas transcriptase reversa e integrase, que insere o material genético de origem viral no genoma da célula. Então, pessoal, nessa questão ele vai pedir exatamente isso. Indique qual dos retrovírus modificados apresentados nos esquemas acima seria o mais indicado para ser usado nesse tratamento. Então, vamos aqui analisar esses 5 esquemas. O que é importante que se tenha para combater essa hemoglobina normal, para resolver esse problema? Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, do trecho Y. Por quê? Porque esse trecho Y que contém informação para a síntese da cadeia beta da globina. Então, o trecho Y é indispensável. Então, vamos ver quais que tem o trecho Y desses 5 esquemas. O esquema 2, o esquema 3, o esquema 4 e o esquema 5. Então, nós já riscamos o esquema 1. O esquema 1 não é. Então, a bolinha indica que a partícula viral contém as enzimas transcriptase reversa e integrase. Então, pessoal, essas enzimas são muito importantes porque é um retrovírus. A transcriptase reversa vai fazer o quê? Vai transformar RNA em DNA. E a integrase vai integrar o material do vírus à célula hospedeira. Então é necessário que essa bolinha que indica a presença de enzimas esteja presente. Então vamos ver quais os esquemas que tem essas bolinhas. Nós temos no esquema 2 e no esquema 4. Então não pode ser o esquema 3 nem o esquema 5. Então ficamos no esquema 2, que tem X, Y e a bolinha, e o esquema 4, que é o Y e a bolinha apenas. Nesse caso, pessoal, o fragmento X não deve estar presente. Por quê? Porque, como ele diz aqui no exercício, o fragmento X ele representa as proteínas necessárias para a formação de novas partículas virais. Então, se esse X estiver presente, o que vai acontecer? Esses vírus vão se replicar e vai causar danos para a célula hospedeira. Então não é interessante que esse fragmento X esteja presente. Então, nesse caso, feito todas as considerações, a gente viu passo a passo que o esquema correto tem que ter o fragmento Y e a bolinha. Então, não pode ser o esquema 2, ficando apenas a possibilidade do esquema 4, alternativa D. Essa questão aborda a biotecnologia, um tema que cai com bastante frequência nas provas do Enem. Vamos analisar o texto para que a gente consiga responder a questão. Biofábricas a pleno vapor no país. Na ficção, os lançadores de teia do Homem-Aranha são um prodígio da ciência. Na vida real, porém, ainda buscamos uma forma de produzir teias sintéticas, resistentes e flexíveis a custo razoável. Um grupo de pesquisadores brasileiros pode ter obtido resultados importantes nesse campo. A partir do DNA de aracnídeos brasileiros, eles produziram biopolímeros que poderão ser aplicados a produtos tecnológicos no futuro. Os pesquisadores analisaram o genoma de 5 aranhas brasileiras para identificar
os genes expressos nas glândulas responsáveis pela produção e pelas características da teia. Bactérias Escherichia coli foram geneticamente modificadas para receber as sequências selecionadas e passaram a atuar como biofábricas capazes de sintetizar os polímeros desejados. A técnica citada no texto refere-se a... Então, pessoal, o que esse texto fala? O que ele aborda? Vamos voltar aqui só para a gente sublinhar o ponto importante para a gente saber. Ele fala que os pesquisadores analisaram o genoma de 5 aranhas brasileiras. Depois disso, o que foi feito? Bactérias Escherichia coli foram geneticamente modificadas para receber as sequências selecionadas. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, a partir das sequências encontradas nas aranhas, eu transportei para a bactéria. Então, o que eu fiz? Eu peguei um fragmento de um organismo e introduzi em outro organismo. Então, eu peguei o DNA de uma espécie e passei para outra espécie. Toda vez que eu tenho essa transformação, eu estou falando sobre transgenia, quando eu pego um DNA de outra espécie e introduzo em outra espécie. Então, nesse caso, a alternativa correta seria B, transgenia. Resolveu uma questão que vai tratar do assunto de energias renováveis. Vamos ao enunciado, então? Uma grande cidade, desejando obter uma forma de energia renovável, realizou um estudo sobre o seu potencial energético e os impactos ambientais desses projetos em sua região. Nessa cidade, há diversas quedas d'água, chove bastante e ocorrem rajadas de vento fortes e inconstantes. Além disso, ela não é costeira. Sabendo que essa grande cidade tem recursos financeiros para a construção de qualquer um dos projetos abaixo, qual a melhor fonte para essa cidade? Item A, nuclear. Item B, eólica. Item C, maremotriz. Item D, hidrelétrica. E item E, solar. Bom, pessoal, a gente deve observar o que o enunciado trouxe para a gente. Eu preciso de uma fonte renovável. Porém, essa cidade ela não é costeira, o que já elimina o item que fala de maremotriz, onde eu só posso usar esse tipo de energia em cidades costeiras. Outra, se é uma cidade em que chove bastante, eu elimino a energia solar. Não dá para colocar a energia solar aí se chove muito, né, gente? Também vou eliminar o item que fala de energia eólica, porque eu tenho ventos inconstantes. Como eu vou usar a energia eólica? E também elimino o item de energia nuclear, uma vez em que, para se usar energia nuclear, não seria uma energia assim tão confiável para essa cidade, onde a gente não sabe se tem o material nuclear necessário. Logo, se eu falo de grandes quantidades de volume de água, o melhor item a ser colocado aí seria a hidrelétrica. Então, vamos ver a opção a ser marcada? Logo aí, observando o A com nuclear, o B com eólica, C maremotriz, D hidrelétrica e E solar, a gente deve marcar o item D de dado, portanto. Vamos agora resolver uma questão que vai precisar de conhecimentos acerca de anticorpos e antígenos. Vamos então ao enunciado. Vacina contra esquistossomose. A candidata a uma vacina que poderá proteger os seres humanos da esquistossomose passou na fase inicial dos testes clínicos. Totalmente desenvolvida no Brasil, ela tem como alvo o verme Cistossoma mansoni, que provoca a doença. A esquistossomose atinge cerca de 7 milhões de brasileiros e 200 milhões de pessoas no mundo, principalmente na África. Outros 800 milhões estão expostos ao risco de contrair a enfermidade no planeta. A vacina foi desenvolvida na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, do Rio de Janeiro, sob a coordenação da médica e pesquisadora Miriam Tendler, que esteve à frente do estudo por 30 anos. O imunizante usa um antígeno para neutralizar o ataque do parasita no corpo humano. O antígeno é uma proteína chamada de SM14 e foi escolhido em 2014 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como um dos projetos prioritários no mundo para doenças que atingem as populações mais carentes. Com base no que foi abordado para que o indivíduo possa ser imunizado com a vacina contra o Schistossoma mansoni, torna-se necessária a inoculação. Bom, pessoal, quando a gente fala de vacina, a gente está falando de uma substância que vai entrar no corpo a fim de que possamos nos imunizar. E como é que ocorre essa imunização? Bom, essa vacina ela pode conter
né, a questão das bactérias mais mortas, fungos, bactérias, vírus mortos, certo? Mas que vão induzir o nosso corpo como se fosse enganando o nosso corpo para poder ter aí a produção de anticorpos e a gente se defender dessa doença quando realmente o ataque vier, tá certo? Vamos às opções que melhor vai traduzir esse processo para a gente. No item A ele diz, dos antígenos SM14 para que sejam reconhecidos pelo corpo e induzam a produção de anticorpos específicos. Item B, dos vírus ou das bactérias vivas para provocar a doença de forma branda dessa maneira, o corpo imunizado produzirá anticorpos específicos. Nós já vimos que não pode se usar bactérias vivas ou vírus, e sim eles estando mortos. Item C, de um medicamento eficaz no combate à doença já instalada. Bom, não pode, se a gente já está com isso instalado, não é necessária a vacina. Vamos ao item D. Do soro obtido através do sangue de animais, como os cavalos, criados em laboratório onde recebem grande quantidade de antígenos. Isso não é interessante de a gente obter soro de sangue de animais, isso não vai estimular o corpo da gente. E no item E, do plasma, retirado de pessoas que já tiveram a doença, para que o corpo produza antígenos e anticorpos específicos. O que a gente tem que produzir é anticorpos e não os antígenos. Portanto, a gente acha a melhor opção o item A, onde ele já afirma em que temos que ter os antígenos entrando no nosso corpo para induzir a produção dos anticorpos. Portanto, gente, opção correta, item A.